Bom dia, hoje nós estamos aqui para mais uma edição do Papo Concreto, juntamente ao professor Arquimedes, um excelente docente aí para o corpo da UFO, já foi reitor da nossa universidade, já foi também professor na Unifenas e na FEPES. Em Alfenas e Passos. E hoje nós estamos aqui com prestígio para fazer essa excelente edição. E, primeiramente, professor, gostaria de perguntar em qual momento o senhor decidiu que queria engenharia civil? Bom, primeiro, bom dia. Eu quero agradecer imensamente à professora Raquel e ao PET por essa maravilhosa iniciativa, porque nem sempre nos sobra tempo em sala de aula para contar um pouco da nossa vivência nos diferentes campos em que eu tenho e tive a oportunidade de atuar. Como, por exemplo, eu virei, por necessidade, administrador hospitalar, né? Mas eu falo sobre isso mais à frente. Respondendo à sua pergunta, eu entrei na faculdade aos 17 anos e motivado principalmente por um grande homem, sábio, que foi o meu pai. O meu pai era mestre de obras, morreu como mestre de obras. Quando eu nasci, eu tenho 73 anos, quando eu nasci, meu pai era pedreiro e eu sou o filho mais velho de 5 filhos. E o meu pai me levava para visitar a obra desde que eu era pequeno. Eu gostava principalmente de viajar, né? Viajávamos num caminhãozão, porque a gente levava material de obra e o meu pai ia vistoriar obras ali nas cercanias da minha terra natal, que é Araraquara, no estado de São Paulo. E motivado pelo meu pai, engenharia era já o meu objetivo. Todos nós dizem, né, que temos também uma profissão frustrada, né? Talvez eu pudesse ter sido. Eu gostaria também de ter sido jornalista, e principalmente jornalista esportivo, ou político, que eu mexo muito com política também, mas jornalista esportivo seria mais agradável. Talvez eu tivesse coberto Copas do Mundo desde 1978. Eu brinco com isso porque eu tenho um grande amigo que optou por fazer jornalismo, um moço muito pobre, foi para São Paulo, não havia cursos de jornalismo na nossa região, ele foi para São Paulo estudar na Casper Libero, né, no prédio da Gazeta, e começou a fazer estágio na Gazeta Esportiva. Ele cobre Copas do Mundo desde 1978, né? É só fazer as contas aí, a cada 4 anos, quantas Copas ele já viu ao vivo e a cores. Mas eu sou muito orgulhoso da profissão que eu escolhi. Agradeço a Deus todos os dias por continuar trabalhando, numa idade que muitos optam pela aposentadoria. Eu podia ter aposentado em 2005, adquiri todos os direitos em 2005. Optei por não aposentar, eu era reitor, inclusive, em 2005. Optei por não aposentar, porque eu sabia que viria, como veio em 2014, os concursos para professor titular. Eu queria chegar no nível máximo da nossa carreira, né? Me titulei em 14, mas resolvi ficar mais um ano ou 2, enfim. Estamos em 2026 e agora eu quero que Deus me dê saúde para eu completar meu ciclo, porque aos 75 anos a gente cai na expulsória, né? É uma aposentadoria compulsória. Se eu não exercer o direito, a UFO é obrigada a me aposentar, mesmo contra a minha vontade, aos 75 anos, quando a gente chega nessa idade. Eu vou provavelmente me aposentar próximo. Eu faço 75 anos em abril de 28, não posso aguardar até o último dia, porque isso incidiria em perda de alguns direitos. Então eu vou me aposentar depois que eu terminar as atividades do segundo semestre de 27. Então lá para dezembro de 27, janeiro de 28, eu vou, com muita tristeza, se Deus permitir, vou trabalhar até lá, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas eu vou sair com toda certeza, com muita tristeza, porque
Isso aqui é uma paixão, né? É uma devoção que eu tenho, trabalhar principalmente com o ensino público, né? Pelo qual eu milito há mais de 50 anos. Eu trabalhava em favor do ensino público, mesmo quando eu trabalhei em 2 escolas particulares, onde comecei o meu percurso acadêmico. Na sua pós-graduação, o senhor fez sobre sistemas não lineares, né, de concreto Sim. e tudo mais. E eu gostei bastante dessa pesquisa, porque tema. na época eu imagino que era tudo uma parte analítica, ninguém se importava muito. Uhum. Então, eu queria te perguntar, o que a parte estrutural possui que fez brilhar os seus olhos e que te levou a escolher ela como área de especialidade? Boa pergunta. Na graduação, a gente começa a se identificar com as matérias. E eu, assim, gostei demais de 2 áreas. A parte de fundações e obras de terra, mas principalmente fundações, e especialmente a parte de estruturas. Eu sou aficionado pelas grandes pontes, grandes edifícios. Eu sonhava, não tinha dinheiro quando era aluno, meu pai não tinha condições de me ajudar nisso. Eu sonhava em visitar o Empire State Building, eu sonhava em ver a Sears Towers, Empire State Building em Nova York, a Sears Towers, que, se a memória não me falha, é um prédio de 104 andares, hoje chama Willis Towers, em Chicago, terra, aliás, dos grandes edifícios e terra do vento. Chicago é conhecida como The Wind City, a cidade dos ventos, e venta mesmo. Eu, puta, como que os caras fizeram essas estruturas tão altas, né? Antes da metade do século passado, né? E eu sonhava em ver a Golden Gate, eu sonhava em ver a Brooklyn Bridge, eu sonhava em ver as pontes do Bósforo na Turquia. Quer dizer, eu era apaixonado por grandes estruturas. E aí, quando me graduei, a minha opção foi por estruturas, porque, inclusive, convidado por um grande professor que eu tive, professor Munir Khalil Eldebs, a quem eu devo muito e a quem aqui homenageio. O professor Munir Eldebs já é aposentado na Escola de Engenharia de São Carlos, e ele, entre outros, foi orientador da nossa professora Maria Cristina, minha colega de sala. O Munir é meu amigo desde 1974, quando foi meu professor de pontes, me ajudou muito e me viu em mim, talvez, qualidades que eu nem sabia que eu tinha, me convidou para fazer o mestrado em estruturas na escola, lá na Escola de Engenharia de São Carlos, e eu sou muito grato a ele. Sou muito grato a muita gente. Homenageio aqui também todos os meus professores no ensino básico, gente lutadora, até hoje a gente luta aí, né, com problemas no ensino básico, e eu tive no básico e no antigo científico um grande professor de matemática. Eu tenho os cadernos dele guardados em casa até hoje. Já ajudaram, inclusive, meus filhos, os cadernos dele. Professor Ulisses dos Santos Ribeiro, Deus o tenha em muito bom lugar. É uma espécie de pai profissional que eu tive, porque foi ele que me indicou minhas 2 primeiras alunas, né? Como professor particular de matemática, quando eu estava começando o 2º ano de engenharia civil. Eu precisei ajudar em casa e resolvi fazer o que eu gostava. Comecei e o seu Ulisses, confiando em mim, me mandou minhas 2 primeiras professoras. Eu dava aula em casa, em pouco tempo eu tive que alugar uma sala. Eu cheguei a ter 40 alunos particulares de matemática, eu ganhava um dinheirão, era feliz pra caramba. Não tinha imposto, não sabia o que era CLT, carteira profissional, tal, né? Enfim. E ali nasceu a figura do professor, que eu, pela graça de Deus, né, não posso jamais deixar de agradecer a Deus pela iluminação que eu tive, né, em toda a minha carreira até hoje. E Deus me mostrou um caminho e eu enveredei. Puxando o gancho dessa parte acadêmica, o senhor orientou muitos alunos, né, durante a sua trajetória, imagino. Qual que é a sensação de ver um projeto de vida acadêmica ficar de pé, assim como o projeto estrutural de uma edificação?
Boa. Olha, eu estou dando concreto 2 e um optativo nos cursos agora na nossa graduação. Eu sempre vario o optativo, mas eu sou, desde que o professor Alceu, que se foi recentemente, Deus o tenha também, um grande amigo, né? Fizemos mestrado juntos, né, em São Carlos. Desde que o Alceu aposentou, eu voltei para a área de concreto e toda vez que eu começo, eu chamo a atenção dos meus alunos para os arquivos. Eu digo a eles que os meus cursos são formativos, mas mais do que formativos. Eu formo, espero estar formando bem, mas eu também informo. Eu dou muito material para os estudantes, material que eu não tenho nem tempo de abrir, mas eu entrego arquivos e mais arquivos para livros, né? Material que eu deixo na nuvem à disposição dos estudantes e digo a eles que os meus cursos são também muito informativos, procurando despertar neles a atenção com a necessidade de formarem um estofo, formarem um background, formarem um conteúdo crítico para poder discernir entre as melhores soluções de engenharia quando quando estiverem no mercado de trabalho. Então eu procuro incutir nos alunos esse interesse. A geração atual, ela, por conta do celular, o celular que está nos registrando agora, ele tem mais memória do que o computador que eu usei para terminar meu doutorado lá em 1993. Nenhum de vocês do PET tinha nascido em 93. Então, a disponibilidade de material de informática, a facilidade de consulta que essas máquinas trouxeram, para esta geração, ela também trouxe o lado ruim, que vocês usam muito pouco os livros. Outro dia, conversando com um aluno da engenharia civil, que é membro do PET, ele me fez eu falei, vocês têm que ler mais livros. Convidei-o a fazer uma visita à biblioteca da UFO. Cada vez, nós temos bibliotecas das mais bonitas do Brasil. Fizemos ao mesmo tempo 2 prédios, o daqui do Santa Mônica e a biblioteca do Campus Umuarama, que tem o mesmo projeto, e é muito triste entrar lá hoje e ver livros que não são abertos há anos, há décadas até. Livros que eu pedi para comprar. A geração de vocês usa muito pouco livro. E isso traz uma preocupação para vocês que vivem em tempos de muita facilidade no campo da informática e estão entrando, a geração de vocês é que vai desbravar o uso da inteligência artificial na engenharia, que está uma coisa que está se aprofundando, a gente percebe. Uma coisa que eu tenho percebido é a dificuldade de vocês, alunos, de lidarem com a IA, porque você precisa saber fazer a pergunta para a inteligência artificial. Você precisa, o prompt da inteligência artificial, você precisa informá-lo bem sobre aquilo que você quer. Digo isso porque numa palestra recente que eu fiz, em Passos, onde eu trabalhei, eu ajudei a implantar lá, fui o primeiro professor de concreto, de pontes, né, lá em Passos. E a turma que eu formei lá fez 50 anos agora de formado, de implantação do curso. E me convidaram, eu fui lá fazer uma palestra, né? Tá cheio de foto minha lá, né? Cabelinho preto, encaracolado, né? Chega um velho lá de cabelo branco, a molecada. Mas eu dei uma palestra lá para engenharia e arquitetura. Eu tinha professores e alunos de engenharia e arquitetura. E uma aluna falou, eu não gosto dessa IA. Outro dia eu pedi uma planta, veio sem janela, sem porta,
Aí eu falei, a senhorita me permite usar o teu exemplo? Você informou mal no prompt aquilo que você queria. Os professores bateram palma. Eles iam puxar a orelha dela, mas eu puxei primeiro. Quer dizer, tem que informar corretamente o que você quer. Ela não sabia, ela pediu lá uma planta, veio um desenho de um retângulo e tal. Não tinha porta, não tinha janela. Eu falei, você informou mal o que você queria. Quer dizer, de onde vêm as informações? Vem da leitura. E não basta ler no Google, os livros têm muito mais coisa. Então, é uma coisa que eu deixo aqui para a reflexão de vocês que me derem a honra de assistirem / ouvirem esta entrevista, que eu estou gostando muito. Mas, assim, aproveitando o gancho da produção científica, como que o senhor avalia a evolução da produção científica brasileira, que saiu da periferia para uma das top 20 do mundo? Primeiro eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ter. Eu fui conselheiro da CAPES por 2 mandatos, fui conselheiro no CNPq, fui conselheiro do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, quando presidente da Andifes, e fui de novo conselheiro do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, quando subsecretário no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu quero dizer que eu testemunhei uma revolução. Vocês que estão chegando agora, a professora Raquel, que é a nossa tutora do PET, que foi minha aluna por um período muito breve, eu espero tê-la ajudado quando dei o treinamento do ANSYS, né? E ela e a professora Lauren, a professora Giovana, o professor Joaquim, me deram a honra de participar do treinamento, porque na época Raquel fazia seu doutorado, Lauren também, lá na engenharia mecânica. Então, a turma da Raquel, Lauren, né, esses nossos jovens professores, representa a 4ª geração. Eu faço parte da 2ª/3ª. Quer dizer, a gente viu a implantação, né? Quando eu nasci, já tinham criado, né? Eu brinco muito com os meus filhos, posso fazer uma brincadeira? Eu nasci em 1953. Em 53 foi criada a Petrobras. No dia que eu nasci, eu tenho jornal, para quem duvidar. No dia 18 de abril de 53, dia em que eu nasci, num sábado, eu nasci no sábado à tarde, no sábado de manhã foi ministrada a aula inaugural da Escola de Engenharia de São Carlos. Em 1953 foi criado a CAPES, em 1953 foi criado o CNPq, e eu estava nascendo para o mundo, né, atual. Mais uma segregada. Então, vejam, eu nasci na hora certa. Quer dizer, quando eu cheguei na idade, CAPES e CNPq já estavam bem desenvolvidas, são muito maiores hoje, mas eu peguei a onda subindo, né? Então, veja, 53, Petrobras, CAPES, CNPq, Escola de Engenharia de São Carlos, e eu nasci. Quer dizer, tudo isso aqui fez parte da minha vida. Eu falo para meus alunos, eu dei foi muita sorte, né, de nascer num lar pobre, humilde, mas honesto, né? Minha mãe era do lar, como diziam, né? Minha mãe não tinha emprego, ela cuidava dos filhos, 4 filhos, depois nasceu a 5ª, né? Então, eu testemunhei tudo isso. Primeiro, como estudante, um belo dia eu tinha bolsa da CAPES para fazer mestrado, e depois bolsa da CAPES para fazer doutorado. Um belo dia eu chego lá como conselheiro. Eu fui eleito pelos meus pares, pró-reitores, quando eu era pró-reitor, na gestão do professor Nestor, a quem aqui agradeço a confiança. Eu era pró-reitor da UFO e fui eleito presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores. E como tal, fui parar no conselho da CAPES e fui parar no conselho do CNPq sem direito a voto. Eu lutei e conseguimos pôr o representante do Fórum de Pró-Reitores com direito a voto também no CNPq.
Aí eu vi nascer a emenda Sucupira, que foi meio que uma certidão de batismo, né? Ou de nascimento mesmo. A emenda Sucupira, botem no Google aí e vão ver toda essa história. A emenda Sucupira, eu considero que foi uma espécie de certidão de nascimento, porque havia iniciativas de pós-graduação, principalmente nas grandes universidades paulistas, mas não havia sistema, não havia, a gente não cuidava como sistema. Aí veio a emenda Sucupira, né? A emenda Sucupira criou o sistema. Quer dizer, deu um caminho para a pós-graduação e para a pesquisa brasileira. E, de repente, a gente começou a se organizar. Daí vieram as primeiras especializações, vieram os primeiros mestrados incipientes, ganharam sistemática, e daí a pouco a CAPES e o CNPq fomentando, né? Quando eu me formei, havia 4 mestrados em estruturas no Brasil. Porto Alegre era muito longe para o meu pai me manter, era muito caro. PUC do Rio de Janeiro, São Paulo e São Carlos. USP. E estava começando também na COP, na Federal do Rio de Janeiro. Eram poucas as escolhas. Hoje nós temos doutorado aqui no curso de Engenharia Civil. Quer dizer, então, foi feito um investimento muito grande em administração, na parte administrativa, criaram-se as agências que eu citei, criaram-se, veja, nem todo estado tinha Fundação de Amparo à Pesquisa. Minas não tinha nessa época, hoje tem a FAPEMIG. Quer dizer, a gente foi criando musculatura. E essa musculatura deu condições a que muitos jovens optassem por mestrado e doutorado, né? E nos trouxeram a realidade de hoje. A produção científica brasileira disparou. Quer dizer, não se faz isso sem envolvimento governamental e muito investimento. Investimento público não é gasto, é investimento. A gente sempre tem que pensar que educação, ciência e tecnologia e saúde vem por investimento. Pegando o gancho da questão de investimento e tudo mais, durante a sua presença na Andifes, o senhor representava 58 realidades diferentes. Como unir reitores com pensamentos ideológicos tão distintos em prol de uma pauta única? Nós tínhamos pautas comuns que nos motivavam e problemas específicos, né? E eu era um reitor muito diferenciado, porque todo mundo que tem curso de música reclama do custo. A UFO tem curso de música. Todo mundo que tem medicina e hospital tem problema. Nem todo mundo tem hospital, nem todo mundo tem música. Todo mundo que tem hospital veterinário, curso de veterinária, reclama de alguma coisa. Todo mundo que tem hospital odontológico, a UFO tem tudo isso. Então, eu estava por dentro de todos os problemas, e eu falava muito dos hospitais. Foi isso que me levou, inclusive, à presidência da Andifes. 9 reitores médicos da época, dos 58 que você citou, havia 9 médicos. Nenhum quis pegar a importantíssima comissão de hospitais universitários. Aí eles fizeram uma reunião: ô Arquimedes, você fala tanto, você gosta tanto do assunto, pega a presidência. Eu não sou médico. Não, mas você tá bom. Eu entrei para dar um ano de contribuição para ver se algum outro se animava. Fiquei 7 anos. E pude, né? Bom, primeira coisa que eu fiz, botei todo mundo numa mesa e visitei a maioria dos hospitais mais endividados. 49 hospitais vinculados a 29. Metade das universidades tinha hospital universitário. A outra metade fazia umas caras de não tem interesse por esse assunto. Quem mandou vocês ter hospital? Então havia reitores que não... Mas havia 29 reitores que estavam do meu lado e entendiam o que eu estava falando. E a primeira coisa que eu fiz um levantamento. Eu tinha menos de 4 meses de gestão, virei presidente dessa comissão,
virei presidente da comissão de fundações, comecei a pegar tarefas em Brasília, além das minhas aqui da casa. E fiz um levantamento, levantei a dívida, à época, em 2000 começo de 2003, nós devíamos 530 milhões de reais nos hospitais universitários, dos quais 25 milhões era do nosso hospital. E eu fui à briga, fui lutar com o governo, isso aqui precisa ser reconhecido. Fui atrás de empréstimo do BNDES, negociei com o ministro da Saúde, negociei com o ministro da Educação. Bom, a coisa começou a andar, né? E os reitores foram pedindo para eu fiquei 7 anos, eu só saí quando eu saí da reitoria. Aí tiveram que me substituir. Eu cuidei de 49 hospitais, visitei uns 11 desses hospitais, rodei o Brasil com os problemas e tal. Então, havia outro grande tema. Esse era o mais preocupante por causa da dívida. Também era preocupante a falta de orçamento, como é até hoje, né? Mas havia uma luta muito comum. 58 reitores queriam crescer. Todo mundo queria criar mais curso, dar mais oportunidade para a juventude entrar na universidade, né? Eu esqueci, devia ter trazido as minhas fotos. Eu tenho uma solenidade que é a das mais importantes que eu participei na vida. Eu tenho várias fotos na minha sala. No dia 13 de março de 2008, ainda presidente da Andifes, eu deixei a presidência em maio daquele ano, nós tivemos uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministro Fernando Haddad, e todo o séquito lá de ministros lá da Casa Civil, da presidência e tal. E eu assinei com o presidente Lula e com o ministro Fernando Haddad o programa Reúne. Esse é um dos maiores orgulhos que eu tenho. Eu já fui muito vaiado, Brasil afora, por defender o Reúne. Mas eu entrava vaiado e depois saía aplaudido, quando os caras entendiam que aquilo era um projeto que tinha começo, meio e fim. Haveria dinheiro, haveria vaga de professor, como veio. Quando eu entrei na reitoria, a UFO tinha 800 e poucos professores. Eu deixei com 2.142, 8 anos depois. Quando eu entrei na reitoria, a UFO tinha 32 cursos de graduação, uns 2 doutorados e uns 7, 8 mestrados, parte dos quais eu implantara quando pró-reitor na gestão do professor Nestor. Bom, eu deixei a UFO com um campus avançado em Ituiutaba, criei o campus lá do Pontal, deixei a UFO com praticamente entre mestrados, doutorados, peguei com 32, deixei peguei com em torno de uns 40 cursos, deixei com mais de 80. Peguei a UFO com menos de 11 mil alunos, deixei com 32 mil. Hoje está com menos de 22 mil alunos. A UFO, essa é uma das minhas grandes preocupações. A UFO perdeu 10 mil alunos na graduação. O que acontece quando você perde alunos? Você perde o orçamento. E aí está faltando dinheiro para tudo, como a gente está vendo. A reitoria tinha que comandar uma luta. A gente tem que voltar para a sociedade, tem que mostrar tudo que a UFO tem para funcionar como fator de atração para a juventude se apaixonar novamente pelo estudo universitário, né? Eu cheguei a dar aula para 90 alunos. Acabei de corrigir as provas de Concreto 2, estou com 24 alunos. Eu tenho capacidade para muito mais. Mas isso é um sinal de que nós temos que fazer alguma coisa. Há uma falta sensível de engenheiros no Brasil. O grupo pelo qual eu milito, pela engenharia, nós estamos advogando lutarmos junto aos poderes constituídos, e principalmente junto ao poder executivo, mas também envolver deputados, senadores, prefeitos, governadores. Nós temos que criar um programa mais engenharia. Temos que fomentar a necessidade, já lá no básico e no ensino médio, nós precisamos de mais engenheiros. Por outro lado, precisamos trabalhar com o CREA, a Confia, com os grandes empresários.
é preciso pagar salário condizente com a necessidade que o país está apresentando. Agora, mudando um pouco a questão do passado, vou falar sobre inovação. Pela ótica de que a inovação não é exclusividade das empresas privadas, como quebrar o mito de que o governo não produz tecnologia de ponta? É um mito. O governo produz tecnologia de ponta. Veja, o que eu fui fazer no Ministério da Ciência e Tecnologia? O ministro Mercadante, quando me convidou, me disse o seguinte: olha, você é muito respeitado por ter ajudado o governo a criar o Reúne, né? Eu combati, eu fui para a linha de frente. Eu apanhei aqui na UFO, apanhei fora daqui por defender o Reúne. Havia gente que era contra, né? Hoje todo mundo viu que a realidade se impôs, né? As universidades cresceram, né? Aí o Mercadante me chamou e falou: eu queria que você fizesse um mini Reúne aqui. Nós precisamos criar pelo menos um instituto de pesquisa por cada bioma brasileiro. Eu peguei o Ministério com 18 unidades de pesquisa, deixei com 25. Quer dizer, ajudei a criar um Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, já falei da Embrapi, já falei vou falar do Instituto Nacional das Águas. Quer dizer, e eu fui para a linha de frente da pesquisa brasileira no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Tá? Não só fazemos, como formamos pesquisadores, né? Percebemos, pela visão de planejador imensa que tem o Mercadante, ele falou: nós precisamos criar um programa, porque não adianta a gente só, porque nós não conseguimos formar em quantidades maiores, nem as universidades, nem os institutos de pesquisa. Precisamos de um programa. Nasceu Ciências Sem Fronteiras. Só da nossa engenharia civil, que eu me lembre, foram mais de 60 alunos que a gente mandou para o exterior, né? Chegamos a 102 mil, 103 mil estudantes brasileiros. Qual era a nossa intenção? Formar mais rápido doutores que viessem trabalhar na base de pesquisa industrial. Por quê? Porque os Estados Unidos, a China, o Japão, a Coreia, investem muito em pesquisa. O governo ajuda, né? Você sabe quem é o maior investidor em pesquisa do Brasil? Do Brasil? A Petrobras. Se vocês andarem aqui pelo campus, vocês vão ver 2 prédios, laboratórios da engenharia mecânica e da elétrica, que foram construídos pela Petrobras, com dinheiro da Petrobras. A Petrobras, em troca, o que fez a UFO? A UFO ajudou. Vocês, alunos da UFO, têm que ter orgulho disso. A UFO ajudou, por um trabalho maravilhoso de professores da elétrica e da mecânica, a UFO ajudou a criar uma tecnologia que o mundo não tinha. O mundo assistiu perplexo. O Brasil foi o primeiro a ter tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas. Em troca, o dinheiro da Petrobras, que nos foi entregue, foi usado para fazer 2 grandes laboratórios. Quando você vai daqui do prédio Y para o prédio C assistir aula, você passa em frente, você vê lá um antigo, aquele negócio de perfurar petróleo, lá, eu esqueci o nome do mecanismo agora. Eu tenho uma filha que trabalha na Petrobras. Ela vai puxar minha orelha. Mas veja, só que a maioria das indústrias nacionais investe pouco em pesquisa. Quando você pega a incidência do dinheiro da indústria na pesquisa americana e compara com o Brasil, mormente, se a gente tirar a Petrobras fora, é irrisório. Nós temos que aumentar. Aí os indústrias, mas não tem doutor para nós contratar. Então nós vamos criar doutores para vocês contratarem. O Ciências Sem Fronteiras, bom, estava indo tudo muito bem, né? E a gente tem que falar. Eu falei para vocês que eu sou também político, né? A primeira coisa que o golpe que resultou no impeachment da presidente Dilma, com quem tenho orgulho de ter trabalhado, e o Brasil um dia vai reconhecer que ela é uma mulher honesta, né?
Quando veio o impeachment, a primeira coisa que o governo que a sucedeu, com o seu então vice-presidente se tornando presidente, eles cortaram o Ciências Sem Fronteiras. Me disseram o seguinte, porque eu cobrei do ministro, do então ministro da Educação, Mendonça Filho, de Pernambuco, falei, escuta, vocês não podem acabar o Ciências Sem Fronteiras, é vital para o futuro do Brasil. Não acabou, não. Nós vamos colocar uma coisa muito melhor no lugar. Professor, então, considerando que a inovação muitas vezes é o motor que vai permitir o legado, como o senhor vê a busca por inovação no campo da ciência impacta ou inspira as próximas gerações e como o senhor imagina que o seu legado possa continuar sendo construído? Há uma coisa que todo velho fala, né? Eu não sou velho, não, só sou idoso, mas a gente chega a pensar isso mesmo. Eu queria muito estar entrando em engenharia agora, mas com a cabeça que eu tenho hoje, o que é impossível, né? O tempo passou, tal, né? Mas veja, até o 4º ano de engenharia, este professor que vos fala, como aluno, fazia os seus cálculos nas provas, nos projetos, com esta peça obsoleta de museu aqui, que chama régua de cálculo, tá? Quando eu entrei no 4º ano, chegou a primeira calculadora. Era caríssimo, né? Só que eu já dava aula. Eu já ganhava um bom dinheiro como professor particular. Comprei essa maravilhosa máquina. Hoje é peça de museu. Financiada em 24 prestações pelo Unibanco. Não dava para comprar à vista. Eu paguei 24 prestações sem juro. Na época não havia os juros abusivos que a gente tem hoje no mercado financeiro. Comprei, essa máquina era invejável, porque tinha tudo. Quanto custa uma máquina, uma calculadora científica hoje nos camelódromos da vida? Uns 30, 50. 20, 30, 50 reais. Isto aqui me custou 24 prestações. Quer dizer, quando meu pai faleceu, ficou comigo. Você está lendo aqui, olha o nome dele aí. Antônio. Esta aqui era a régua do senhor Antônio, mestre de obras. Ele andava com isso aqui assim. Almoçava em casa, dormia meia hora, né? Para retomar a energia. Ele era um cara muito energético, botava isso aqui no bolso e ia para a obra, né? Quando ele faleceu, ficou comigo. Com o meu dinheiro já de professor, eu comprei essa outra calculadora. Essa aqui é maravilhosa. Era de última geração. Comprei esta outra régua de cálculo, tá? Modernosa também. Muito melhor que essa que eu ganhei do meu pai. Essa eu comprei e essa eu herdei do meu pai. Quando eu comprei essa calculadora, essa régua de cálculo, ela tinha muito mais coisa. Aquela ali é um pouco mais modesta. E ela veio com manual de instruções. Está aqui até hoje, ó. Quem quiser aprender, régua de cálculo, está aqui à disposição. Então, e de repente veio a modernidade. Muito bem. Aí eu fui para mestrado, isso aqui me ajudou muito no mestrado, tá? Junto com uma calculadora mais intensa do que essa aqui, com mais ícones do que esta aqui, que era a famosa HP 97, né? Eu tenho na minha sala os cartõezinhos da HP 97, que hoje também é peça de museu. Com ela e com isso aqui eu fiz o meu mestrado, né? O meu doutorado eu já fiz aqui na UFO. Eu usei o IBM, o 1130 primeiro e o IBM 3090 do hospital, no qual eu acabei. Você citou a minha pesquisa de análise não linear, geométrica e física de estruturas de concreto armado. Eu rodei no computador da UFO um prédio de 8 andares, né? Levava umas 2 horas de processamento, né? Isso tudo hoje é peça de museu. O teu celular, o teu laptop, o teu computador em casa, teu tablet, ele tem muito mais memória do que
o que eu usava, né? Aí nossa, eu queria ser aluno hoje, com a minha cabeça de hoje, né? O que eu recomendaria para quem está fazendo engenharia agora? Tenha mais atenção, primeiro aos livros, como já citei, e principalmente aquelas disciplinas do básico. Essas disciplinas do básico não servem para nada, não sei porque que tem cálculo. Sem isso nós não faríamos a existência dos materiais, teoria das estruturas. Mas eu diria, se eu me encontrasse lá aos 17 anos, quando entrei na faculdade, eu diria, né, ao meu jovem eu, mais atenção com as disciplinas do básico, porque elas vão te ajudar muito a ser um profissional ainda melhor, a entender melhor, né? E livros, né? A inovação, ela está trazendo vantagens e desvantagens. Eu citei faz pouco a inteligência artificial. Vocês precisam ter mais estofo acadêmico para conversar com a inteligência artificial, informar corretamente no prompt aquilo que vocês querem. Ela vai dar boas respostas. A máquina, eu duvido muito que ela algum dia venha a substituir o ser humano. Por quê? Não se ensina emoção. Você continuará sendo o ser pensante. Então, a inteligência artificial é mais uma ferramenta para nos ajudar. É mais uma grande inovação. E nós precisamos ter cada dia mais inovação. As novas gerações de engenheiros perdem um pouco da sensibilidade. Isso aqui me trouxe muita sensibilidade. A gente tinha que procurar o local da vírgula. Eu fazia a conta, bom, vai dar 8, 7, 5, 4... Peraí, a vírgula... Eu tinha uma sensibilidade numérica fantástica. Depois que eu ganhei isso aqui, eu perdi um pouco dessa sensibilidade. Os engenheiros atuais perdem em sensibilidade, ganham em equipamento. Vocês têm, por exemplo, não dava para a gente fazer mais do que uma ou duas combinações de carga para estudar o comportamento de um edifício, né? Você hoje pode fazer centenas, é questão de segundos. Você faz 30 combinações de carga. Não, vou botar o vento como ação principal, vou botar um sismo, né? Acabamos de ver o desastre na Venezuela, como ação principal, como ação secundária, né? Vou colocar mais carga aqui, vou mudar um pilar de lugar, alterando a inércia. Quer dizer, a gente fazia uns prédios quadradão porque nós não tínhamos a disponibilidade, a ferramenta computacional que vocês têm hoje. Então, vocês vão formar com muito mais qualidade. A tecnologia apressa a vossa formação. Infelizmente, traz um pouco da perda de sensibilidade que eu mencionei, mas ela é muito bem-vinda. Excelente, professor. Para finalizar, então, eu gostaria de perguntar se o senhor pudesse resumir a sua contribuição para a ciência brasileira em uma única frase, qual seria? Pensar bastante essa, porque é muita coisa. Uma única frase? Uma única frase. Gente, eu me esforcei muito. Muito bem. É isso então, professor. Obrigado pela sua entrevista, suas palavras. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E obrigado a quem está ouvindo e até a próxima.